Boa tarde, gente. Estamos hoje aqui na live do DNA Educação Física. Estou presente aqui com a professora Michele, da UFRJ, professora de Educação Física, doutora, pesquisadora na área de educação. Também estou aqui com o Hugo, professor de Educação Física, professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro e da Rede Estadual, e diretor adjunto também na Rede Municipal. Nós estaremos aqui hoje falando sobre o papel familiar e o papel da escola na inclusão da criança com deficiência. Eu quero iniciar esse assunto falando primeiro dos diversos papéis que o professor de educação física assume na sociedade. Hoje aqui eu vou falar sobre um pouquinho de nós. A Michele ela está trabalhando diretamente com a formação de professores de educação física. Ela trabalha na Escola de Educação Física da UFRJ, formando professores de educação física e também dando a esses professores uma formação além da graduação. Ela também trabalha em pós-graduação, coordenadora da pós-graduação em Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva. E o Hugo, ele trabalha com a formação na educação básica, a formação cidadã dentro da educação física e também nessa perspectiva enquanto diretor. Eu quero iniciar a nossa fala hoje falando aqui com muito gosto, com muito prazer com essas duas pessoas, sobre a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, que por muito tempo na sociedade a qual nós estamos inseridos, a criança com deficiência, a pessoa com deficiência, ela foi marginalizada. Ela não tinha direito à educação, não tinha direito ao suporte básico daquilo que a sociedade fornecia para usufruir. Nós quase que não víamos, há um tempo atrás, a pessoa com deficiência usufruindo dos espaços públicos ao qual nós estamos presentes, enquanto professores, enquanto cidadãos dessa sociedade. Eu gostaria que a Michele começasse falando um pouquinho para a gente sobre essa visão. Então, boa tarde a todas e todos. Um prazer estar aqui com vocês dois e todo mundo que está assistindo. O Ian me apresentou, mas eu gosto de dizer que eu sou também da educação básica, embora hoje esteja no ensino superior, porque, antes de estar na universidade, fui professora por muito tempo da escola pública e da escola básica pública, e hoje mantenho esse vínculo com a educação básica, coordenando um projeto de extensão numa escola municipal. Então, é importante dizer isso, porque não fica aquela visão só encastelada da academia, né? E o que você fala sobre a marginalização, o início da escolarização dessas pessoas com deficiência, tem a ver com esse histórico, que vem muito ligado ao conceito de inclusão, mas de antes virem outros paradigmas, que olharam para a escola e aí pensaram como que essa pessoa com deficiência está na escola. Então, antes da gente falar de inclusão, a gente fala de exclusão, de segregação, de integração. Então, todo esse processo, historicamente, a pessoa com deficiência passou, e acho que é importante a gente pontuar que hoje a gente trabalha com esse conceito de inclusão amplo, infindável, processual, que fala de outros marcadores sociais, mas a deficiência é um marco importante para essa luta ser materializada e, historicamente, ao longo do tempo, essa marginalização, essa palavra pesada, mas, de fato, por um tempo, isso, de fato, ocorreu. Quando, por exemplo, num paradigma de segregação, essas crianças estavam em outros espaços escolares separados das outras pessoas que não tinham deficiência. Separado mesmo, fisicamente, em instituições diferentes. Ou olhando para a integração, quando elas estavam até no mesmo local físico, mas ainda separadas. Então, esse paradigma da inclusão vem pensar um pouco qual a riqueza de todos estarem juntos, e não juntos ingênuo, romântico, utópico, mas juntos no sentido de que se enriqueçam as relações, Eu queria dar boa-vinda ao nosso presidente do CONFEF, que está presente conosco na live. Ele entrou agora. Está faltando só a imagem, mas o presidente do CONFEF, do Conselho Federal de Educação Física, está presente na live e vai deixar daqui a pouco a sua fala conosco. Eu vou estar passando para o Hugo agora, para o Hugo estar falando. Eu acho que quando a gente chega e fala de inclusão, e a Michele e o Hugo estão muito presentes nesse processo, a gente
quando a gente fala de inclusão na escola, a gente precisa pensar primeiro, antes do aluno chegar à escola, do acesso. Quem fornece esse acesso, como esse acesso é garantido, como é que esse acesso é disponibilizado, porque para a gente falar em inclusão na escola, o papel familiar e o papel da escola nesse processo de inclusão, porque a inclusão, a gente entende que ela que está acontecendo ali na escola, ela precisa pular esse muro, ela precisa romper essas barreiras. Mas antes disso, a gente tem que romper uma barreira que é a falta de acessibilidade à escola, porque os pais, a família, geralmente impede que essa criança, às vezes até por medo e por cuidado de chegar à escola, com medo de que a escola não saiba lidar com essa diferença, com essa individualidade, com esse significado enquanto pessoa que essa pessoa com deficiência carrega. Eu gostaria que o Hugo, e após o Hugo, a Michelle falasse também um pouquinho do que eles pensam sobre o acesso até a escola. Como é que a escola pode trabalhar, juntamente com essas famílias, esse processo. O Hugo, que é diretor adjunto, poderia falar algo para nós, Hugo? Boa tarde a todos, primeiramente. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Ian pelo convite de participar da live, ao lado da Michelle, que foi minha professora na pós, que a gente tem tanta admiração. Bom, coraçãozinho. Bom, Ian, você tocou num ponto bem interessante, né? Quando a gente fala do acesso à escola, eu penso muito nas políticas públicas. Então, assim, falando em políticas públicas inclusivas, falando especificamente de onde eu sou diretor adjunto, que é a CME, Secretaria Municipal, ela tem algumas políticas ditas inclusivas. Algumas a gente sabe que não são, né? Como, por exemplo, as classes especiais são, na verdade, política de integração, né? Mas o nome que a Secretaria dá é uma política de inclusão. Então, levando em consideração as várias políticas que se tem, uma política que facilita o acesso à escola é a política do transporte do escolar, né? Então, assim, eu posso dar um exemplo de um aluno meu, só não vou citar o nome, óbvio, ele tem deficiência visual e ele vem de família bem pobre, então, às vezes, ele não deixava de frequentar a escola por longos períodos, uma semana, alguns dias, por falta de dinheiro para ir para a escola. Então, nós, da equipe de direção, corremos atrás de uma forma de solucionar isso, né? Então, entre vários e-mails, vários telefonemas para conseguir fazer com que ele viesse dentro do ônibus, a gente conseguiu uma solução. A empresa que presta serviço só se negava a fazer porque não tinha ninguém que se responsabilizasse pelo aluno. Então, eles pediram para ter alguém, tanto quando ele embarcasse no ônibus, quanto alguém na escola para recebê-lo. Entendeu? Então, assim, era uma solução bem fácil, né? Inclusive. Só que demorou um tempo até a gente conseguir, um bom tempo, né? O garoto perdeu algumas aulas por causa disso. Então, eu acho que algo que ajuda muito no acesso à escola são as políticas públicas feitas com consciência, com qualidade, com amor, sabe, com boa vontade para colocá-las em prática. Não sei se eu respondi a pergunta toda. Acho que não, ficou claro, justamente claro. Michele, eu queria trazer aqui uma discussão agora. Quando a gente fala em deficiência, as pessoas têm um dedinho para falar de deficiência, de pessoas com transtornos. Eu queria que você trouxesse para a nossa discussão aqui justamente essa fala, o termo. Eu tenho lidado assim na minha prática com pessoas quando vão falar comigo. Ah, professor, eu queria falar muito sobre aquele aluno especial, sobre aquele aluno que aí a pessoa fica com medo de falar, a pessoa fica ou então eu acho que é pela falta de conhecimento, justamente, eu acho que acontece muito pela falta de conhecimento, mas às vezes as pessoas têm um imaginário acerca da pessoa com deficiência, que a pessoa com deficiência tem que ser tratada como uma pobre coitada, que a pessoa com deficiência ela tem que ser vista como uma pessoa que ainda não pode alcançar muitas coisas, e esse é o imaginário que a sociedade criou, sendo que a sociedade ao qual nós estamos inseridas, antes dessa criança chegar na escola, já criou muitas expectativas erradas acerca da pessoa com deficiência. Eu gostaria que você, Michele, falasse para nós quem é a pessoa com deficiência, como é que nós devemos nos dirigir, os termos utilizados para falar do assunto, da pessoa. Você pode trazer essa discussão para nós? Acho que isso é bem importante, porque é importante a gente partir desse entendimento sobre o que é deficiência, né? Então, isso já está expresso em muitas leis nacionais e convenções nacionais e internacionais, não é uma coisa que a gente está dizendo que é legal porque da nossa cabeça, isso é legal em termos do direito também. Até na Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei mais recente sobre
essa questão, isso está exposto claramente, que considera a pessoa com deficiência, seja ela tendo um impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, isso tem mais relação com o ambiente, com as barreiras que obstruem a participação dela do que com ela própria, assim, ou seja, a gente precisa ter uma visão, não que a deficiência é um problema em si, não está circunscrita à pessoa, mas ela tem que ser compreendida de uma perspectiva social, muito mais olhando para o entorno do que para a própria incapacidade, né, e a dificuldade da pessoa. Inclusive, a incapacidade é o que não se deve exacerbar, né? Então, acho que é muito importante a gente partir desse pressuposto de que a deficiência em si não pode ser a barreira é o entorno. Isso é bem importante de dizer. E quando você fala sobre como se referir, assim, eu sempre brinco com isso, vocês já me ouviram falar disso algumas vezes. Como é que eu devo me referir à pessoa com deficiência? Primeiro, pelo nome, chamar ela pelo nome dela. Todo mundo tem um nome, e aí parece que é muito óbvio, né, a gente falando isso, mas não é. As pessoas realmente, como você falou, Ian, tem esse milindre, fica sem graça, não sabe como se referir, justamente porque a gente vive imerso numa sociedade muito excludente, né, em que as pessoas são vistas por suas capacidades, né. Eu, em momento oportuno, gostaria de falar um pouco até sobre capacitismo. Não sei se você vai fazer alguma pergunta sobre essa, mas acho que é importante isso. Pode seguir no seu diálogo aí. Não, porque eu acho que é importante, tem a ver com as nomenclaturas mesmo, que é o que você ressalta. Como é que eu me refiro? Pelo nome. Tá, mas se eu tiver que me referir à deficiência que a pessoa tem, obviamente não vai falar portador, porque ninguém porta uma deficiência no braço e se livra dela quando quer, não é uma caneta que você carrega, que você deixa a caneta na mesa e sai, então é parte constitutiva daquela pessoa. Errado somos nós que fazemos o julgamento com base em uma característica que ela tem. Então, a deficiência não significa a pessoa inteira, né? Ela não se resume à deficiência, melhor dizendo. Você citou especial, né? Especial é uma palavra que está muito no imaginário social e que é muito presente ainda. As famílias se reportam muito, em geral, com essa nomenclatura. Eu acho que uma das tarefas da escola é trazer essa discussão junto às famílias, porque não é só você não dizer uma palavra, esse termo ele carrega não só o peso do discurso, mas o peso da ação, como as pessoas e a própria família e a própria escola, né, olha para aquela pessoa com deficiência como se ela fosse ali um café com leite, não, especial ali, aqui não consegue. Então, isso é bem ruim, minimiza, né, inferioriza as capacidades das pessoas. Então, eu acho que é importante dizer isso, que especial parece um clichê, mas somos todos nós. Tem uma história que eu sempre gosto de contar, que é de eu trabalhava na escola básica, uma mãe tinha 3 filhos, os 3 eram os meus alunos de escadinha, né? Um deles tinha deficiência, tinha síndrome de Down, mais novinho. E a mãe era muito presente, né? Eu estou trazendo esse fato que tem relação com a sua pergunta e tem relação com o tema, né? Que é a família. Então, a mãe era muito presente à escola, estava sempre ali na porta, ali, pegando, trazendo. E aí teve um dia que eu falei, mãe, eu quero falar com você rapidinho, aquela confusão ali de escola. E aí ela já veio com aquele semblante assim, pensativo, falou, professora, é meu filho especial, que deu algum problema? E ali naquela hora eu tive a reflexão de fazê-la refletir. Então, eu refleti primeiro, eu como escola, eu como professora, refleti primeiro que aquele era um momento que era importante falar disso e joguei a bola para ela. Falei assim, mas qual dos seus filhos é especial? Os 3 não são? Para mim, os 3 são especiais. E aí ela, não, é porque é especial, meu filhinho com deficiência. Não. Eu falei, bom, para mim os 3 são. Para a senhora não é? E aí aquilo bateu assim, deu um start. Falou, não, os meus filhos são muito importantes para mim, são minha vida, não sei o quê. E a partir dali, não é a escola ditar regras, sabe? Eu acho que esse diálogo com a família tem que ser muito horizontal. E aí, naquele momento, numa conversa ali de porta de escola,
ela refletiu sobre isso. De fato, o que eu precisava falar com ela era sobre o mais velho, que era uma criança sem deficiência. E quer dizer, como que a sociedade enraiza tanto essa incapacidade, né? E colocando essa palavra especial como um peso, né? E engraçado que eu estou dizendo como que a escola deve aproveitar essas oportunidades nessas brechas, porque não foi numa reunião formal, né? Não foi numa ação verticalizada, assim, né? De cima para baixo, foi ali numa conversa informal na porta da escola. E era engraçado que toda vez que a gente se encontrava ali, por algum motivo, ela brincava: oi, professora, tudo bem? Todos nós somos especiais, né? Então, assim, e fica, né, uma reflexão que ficou para a vida dela, não foi uma palestra, uma formação formal, mas que aquilo impactou aquela mãe sobre a nomenclatura que ela mesma designava para o filho. E é assim como a sociedade vê, né, em geral, esse sentimento de inferioridade que a gente precisa desconstruir. Partindo desse princípio, eu gostaria que você continuasse falando sobre as capacidades. Eu acho que é importante, não vou monopolizar a fala para o Hugo falar também, Fica à mas vontade, acho ele vai que falar. eu acho que dentro desse debate sobre deficiência, e até linkando mesmo com isso que eu falei sobre a família, nesse exemplo, eu acho que a escola tem esse papel de tentar se abrir a essa diversidade de possibilidades, né? Há uma diversidade de público que atende e a deficiência está presente na escola, né? Felizmente, nos últimos anos, cada vez mais forte. Então, nesse lugar, a gente precisa se afastar desses estereótipos de incapacidade de limitação que a pessoa com deficiência ainda carrega. E aí eu gostaria de falar sobre capacitismo, né? Porque dos vários ismos que a gente tem na sociedade, esse é um que tem a ver com esse tema de hoje. Então, o capacitismo nada mais é do que a gente considerar que a pessoa com deficiência ela é incompleta, ela é inferior, ela é menos apta para executar qualquer função, assim, ou para gerir a própria vida, ou para se virar ali nos afazeres da escola. Então, já tem um pensamento que ela não vai conseguir fazer alguma coisa, né? E a escola, primeiro, tem uma tarefa importante de repensar isso dentro das suas estruturas, porque muitos professores ainda carregam essa ideia em si, profissionalmente, e aí a escola em si, trabalhar isso com as famílias, que é um pouco isso do exemplo que eu dei, mas às vezes de modo formal ou numa reunião, que seja, mas é importante que a escola leve esse pensamento anticapacitista também para as famílias, né? Eu fico pensando isso porque, por exemplo, como que a família recebe a notícia sobre a deficiência, né? Eu sempre penso sobre isso. Em geral, as histórias são de médicos que dão a notícia assim como já anuncia a incapacidade para viver em sociedade, a criança acabou de nascer. O seu filho tem deficiência, vai ter dificuldade, isso. Então, é o médico, né? Então, muitas vezes a família fica com aquela ideia, né? Que não consegue, que é muito enraizada, né? E aí vem os familiares, os amigos, os vizinhos. Então, a ideia do capacitismo é a gente tentar se livrar dele, primeiro dentro da escola, esse pensamento anticapacitista ele tem que estar presente na escola, para depois a gente conseguir dialogar horizontalmente com essas famílias, né? Partindo desse... Ian, Oi, pode falar. Posso falar um pouquinho só em cima do que a Michelle falou? Com certeza, fica à vontade. Então, para ilustrar bem isso que a Michelle está falando, muitas vezes, dentro da SME tem a política de inclusão que se chama alunos incluídos, que eles estão dentro das turmas regulares, né? Junto com os demais. Às vezes o professor recebe aquela turma e já fica com medo desse aluno, sabe? Já fica, o aluno tem autismo. O professor fica com medo e preocupado, mas como eu vou ensinar esse aluno? Como eu vou dar aula para esse aluno? E muitas vezes o aluno tem uma capacidade intelectual muito grande que tem notas até melhores do que os demais alunos. Então, assim, e às vezes quem está sendo excluído são os alunos ditos normais, mas que estão sem acesso ao conhecimento, sabe? Que não estão conseguindo, estão com dificuldade de aprendizagem, estão tendo dificuldade de acessar o conhecimento e acaba gerando uma exclusão. Então, esse medo realmente existe e essas pessoas são extremamente capazes. Tem realmente que desmistificar isso. Vou dar um exemplo que aconteceu, né? Eu ouvi a fala de um professor de matemática da minha escola. Ele estava dando aula de
polígonos. Aí estava desenhando no quadro, né, os polígonos e tudo mais, e a turma como um todo não estava entendendo. E o aluno com deficiência visual foi o único que entendeu e explicou para o resto da turma. Aí o professor ficou impressionado e veio falar comigo. É impressionante, ele não enxerga e enxerga mais do que os outros. Ele ficou impressionado com essa capacidade intelectual dele, apenas na abstração, entender todos os conceitos dos polígonos que ele estava explicando, sem visualizar no quadro. Mas isso tem a ver muito com essa... Desculpa, Ian, que eu te Pode interrompi. falar, fica à vontade. Mas acho que tem muito a ver com essa visão ainda excludente que as pessoas têm. Isso, a gente precisa de formações que desconstruam isso. E informações também, como essa que a gente está passando agora. Não só as formações formais, mas as informações. É um exemplo de capacitismo. A gente fala, por exemplo, que viu, ele não enxerga, mas enxerga. É um exemplo de capacitismo, porque é como se a gente já trouxesse à tona a inferioridade dele. Isso e aí. Não é porque a gente enxerga que a gente é mais do que o outro que não enxerga. Ele só tem outras habilidades que a gente não tem. Ou que não tem, ou que não usa, ou que, né, ignora muitas vezes, né? Então, isso é um bom exemplo que você deu de como a nossa sociedade e a escola ainda é capacitista, né? Alunos com e sem deficiência têm dificuldades e têm barreiras e têm desafios e têm modelos de aprendizagem que se adequam mais ou menos. Isso aí. É um exemplo também de capacitismo quando a gente olha para a pessoa com deficiência intelectual e afirma, ela vai ter dificuldade de aprendizagem. Porque talvez o problema não seja da aprendizagem dela, como diria Rubem Alves, ou um distúrbio de ensinagem nosso. Sim, então, com certeza. Né, a gente tem que pensar também sobre isso no nosso dia a dia, né? Eu acredito que isso esteja muito pautado no objetivo ao qual a escola está trabalhando. Quando a gente fala em escola, a gente sabe que a gente vive no modelo educacional, um sistema de educação a nível de Brasil, totalmente conteudista. Quando esse aluno chega nessa escola, a escola está preocupada, e quando eu falo de escola, eu falo de toda a comunidade escolar, daquilo que vem de cima até chegar na ponta, que às vezes é o professor, até chegar no professor, que é o cara, a pessoa que passa esse conteúdo. Essa escola está com o objetivo de mostrar o conteúdo, de ensinar o conteúdo, e de não pensar o conteúdo de acordo com a vida daqueles alunos que estão presentes no ambiente educacional. Eu acho que pensar no conteúdo, olhar para o conteúdo, é o que muitas vezes faz com que a gente exclua, porque a gente não está pensando no aluno, porque esse conteúdo precisa dialogar com aquilo que o aluno traz para mim como verdade da vida dele. Se eu pego lá, não me recordo muito bem qual o conteúdo que o Hugo falou, mas se eu pego raiz quadrada, nós somos aqui professores de educação física, se eu pego o esporte única e puramente sendo como ele é, e não trago ele para a realidade da minha sala de aula, eu não estou pensando na individualidade, nas diferenças presentes ali. Agora, quando eu olho para a minha turma e eu trago o conteúdo de acordo com aquilo que a minha turma me apresenta como possibilidade, porque essa é a verdade, né? Nós, às vezes, estamos olhando para aquilo que eles não são capazes de fazer, porque nós fomos quase que treinados a vida toda para isso. O fulano não sabe, o fulano, então não posso ensinar isso. Quem disse? Mas o que o fulano sabe? O que o fulano é capaz de aprender? Ou então aquilo que está diante dele, e que para ele é algo essencial naquele momento. Porque às vezes para o meu aluno, por exemplo, que é cadeirante, chutar uma bola não seja essencial. Mas estar na quadra presente com outras pessoas, é o que faz com que esse corpo faça parte do processo de inclusão. E que conteúdo é esse que eu estou dando? Ele tem objetivo na formação cidadã desse meu aluno, ou ele está sendo ali exposto porque eu tenho que dar? Eu acredito que a escola precisa pensar esse conteúdo que traga o aluno para uma discussão social. O que vocês têm a falar sobre esse conteúdo que tem fim nele mesmo e não que discute ou traz a concepção de sociedade para dentro do conteúdo? Quer começar, Michele? Eu acho que é importante, porque assim, você falou muitas coisas que eu fiquei pensando várias coisas, né? Mas já que você falou da aula, eu vou jogar para a família de novo, né? Essas experiências que você está dizendo, que vem junto com o aluno, que a gente não pode negligenciar, acho que tem relação com
o núcleo familiar dessas pessoas, né? Acho que é importante a gente pensar sobre isso. Mas que família, né? Então, assim, não é só um pai, uma mãe, um filho, necessariamente. Então, a própria escola tem que rever isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque antes até da gente perceber esse exemplo que o Ian deu, né, de uma pessoa que está usando cadeira de rodas, tem uma deficiência física, está na sua aula, antes de você pensar se ele consegue ou não chutar, se ele consegue ou não pegar a bola, antes disso, você tem que olhar para as experiências que ele traz. Por isso que eu estou remetendo à família, né? E que família é essa? E essa escola precisa estar atenta a que família é essa. Porque pode ser um pai, uma mãe, os filhos, pode ser duas mães, pode ser dois pais, uma mãe solteira, a tia, a madrinha, a avó. Mas é importante que a escola dê visibilidade para essa família, porque muito das experiências que esse estudante traz para a escola, que é isso que o Ian estava falando, que a gente tem que considerar, vem também desse apoio familiar que se tem ou que se não tem. Sim. Né? Então, isso por exemplo, eu estou lembrando agora de uma vez a gente fez uma atividade na escola que as crianças tinham que desenhar a família, o que é muito trivial, e aí um aluno desenhou ele, a avó e o cachorro. Então, que experiências que ele está trazendo? Aquela é a família dele. E aí, por que eu estou atentando para isso? Porque a gente tem essa ideia pré-determinada de um padrão, de talvez olhar para o desenho e falar assim, mas o que é isso? O cachorro não faz parte da sua família. Mas é isso, considerar as experiências que ele traz é olhar para quem é aquela pessoa. E as experiências que ele traz, assim, a gente não está falando nenhuma invenção de roda, né? Vygotsky já falava isso, enfim. A gente está aqui olhando para a teoria também, né? E vendo como que ela está permeando a prática na praxis, né? O tempo inteiro. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que cachorro faz parte da família, sim. Agora, dando prosseguimento ao assunto, eu acho que o que acaba contribuindo muito para a escola ser conteudista é o nosso sistema de ensino como um todo. Eu acho que o sistema de ensino como um todo tem uma pressão muito grande por resultados. A pressão que a escola sofre externa é muito grande por resultados. E eu digo resultados, eu falo de números. Aprovação e reprovação. Provas a nível federal que testam a educação básica. Então, a pressão é muito grande. Eu acho que por isso que as escolas acabam sendo muito conteudistas. Mas tem que haver esse rompimento. O conteúdo tem que ser significativo para o aluno, com certeza. O conteúdo tem que fazer diferença na vida dele e tem que ser algo de uma forma que dê possibilidade dele prosseguir a vida dele. Prosseguir a vida tanto acadêmica, quanto a vida pessoal, profissional, a vida emocional. Então, a escola tem que formar o cidadão como um todo, em todas as suas esferas. E a própria família também contribui para isso, né? Sim. Que você está falando, porque Sim. por isso que eu acho que essa parceria é muito rica, porque a escola também não basta ter só essa visão. Tem que fazer esse diálogo com a família, porque às vezes essa pressão do conteúdo vem da família. Vem da família e aí, também. Você imagina uma criança com deficiência e que, o que você está aprendendo na escola? A pressão às vezes vem da família, é verdade. É isso, então esse diálogo é importante. Sim. E interessante vai, fala. Posso só concluir rapidinho? Conclui aí que eu falo em seguida. Tá. E a família é realmente essencial até para o aprendizado do aluno, a gente sabe disso. A gente que está, tanto na educação básica quanto na educação superior, a gente vê que a família faz diferença na vida do aluno, em todos os sentidos. Tanto no sentido emocional, afetivo, quanto no sentido cognitivo, enfim, até no comportamento do aluno, sabe? A gente vê que a família faz diferença. Vai lá, Ian. Eu achei interessante uma fala, acho que foi a Michelle agora que falou que quando o aluno chega em casa, a família pergunta: o que você aprendeu na escola hoje? Mas que aprender é esse? Eu acho que nós estamos precisando discutir isso. Que tipo de aprendizado é esse? Porque aprender, geralmente quando as pessoas falam em aprender, elas estão querendo ver aquilo que está registrado no caderno. O que foi registrado no teu caderno hoje? O que o professor passou lá no quadro? Mas o aprendizado, ele está além das folhas do caderno, daquilo que você escreveu. As suas vivências no processo educacional, as suas vivências na sala de aula, na quadra, seja onde for, ali na escola, até a nossa ida à cantina, ao refeitório, é um processo de aprendizado. Eu conversava, se não me engano, com o Hugo, se eu pego um aluno que tem deficiência, ou então tem uma dificuldade de locomoção, às vezes até um aluno que quebrou
uma perna, precisou engessar. Às vezes, esse aluno ele não quer ficar sentado ali naquele ambiente, esperando que alguém chegue e sirva ele. Ele quer construir possibilidade de chegar até o refeitório, porque ele sabe que ele é capaz de chegar até o refeitório. Mas a escola, às vezes, justamente nessa ideia de, voltando àquela ideia inicial do coitadismo, de que ele não pode, de que ele não consegue, de que ele não é capaz. A suposta proteção, né? A suposta proteção é a impossibilidade do aprendizado, porque o aprender ele é muito mais rico do que a questão do conteúdo. E a escola, voltando agora para a fala do Hugo, quando ele fala que a pressão que vem de fora da escola por resultados, que aí a Michelle fala, que essa pressão às vezes é da família, essa pressão às vezes é a nível federal. Então, a gente precisa, essa discussão sobre inclusão e esse processo formativo, ela precisa realmente pular para além dos muros da escola. A escola precisa realmente, trazendo essa ideia da família que a Michelle traz, pensar, que família é essa? Essa família é composta por quem? Essa família está presente aqui, então eu preciso atrair essa família para mim. Porque, às vezes, e foi uma coisa que nós conversávamos, eu e o Hugo, vou trazer à tona aqui, que às vezes essa família da pessoa com deficiência, pelo cuidado, ela é muito mais presente no ambiente educacional. Ela quer saber mais o ela quer saber mais o que está acontecendo, como que está acontecendo, de que forma está acontecendo. E partindo desse princípio, eu gostaria de lançar aqui uma dúvida. É o suficiente? Eu que sou um professor de educação física com uma formação na perspectiva inclusiva, é suficiente apenas esse professor ali? Ou é necessário que esse professor, tendo esse conhecimento acerca da perspectiva inclusiva, desse pensar, de fazer com que as pessoas reflitam sobre o que ela fala, sobre o que ela produz, sobre como ela age, é necessário que essa discussão seja trazida só para os professores, coordenação e direção, ou todo o corpo educacional, como merendeiras, inspetores, porteiros, precisam estar presentes nessa discussão para que essa escola tenha um papel mais efetivo junto à família no processo de inclusão e de formação cidadã? Mas eu não tenho dúvida de que isso é além do professor. O professor pode muito, mas não pode tudo. E eu acho que isso é muito importante. Isso também não sou eu que estou dizendo. Buff e Enskol são ingleses e eles estudam inclusão, eles criaram o Índex para a Inclusão e lá fala textualmente de todos esses atores sociais que você citou, que são responsáveis pela inclusão de fato. Não é só o professor, não é só a gestão, são todas as pessoas que ali circundam, as pessoas do apoio da limpeza, da merenda, o inspetor, as pessoas que estão presentes na escola, são responsáveis e muito participantes desse processo inclusivo. E ruim é quem ainda não entendeu isso, né? Muito ruim porque é pouco, né? É raso, porque de fato o professor precisa entender que isso não é uma ação só dele, isso não é para a gente se desresponsabilizar, mas é que é um esforço coletivo, é um trabalho de fato colaborativo entre todas as pessoas. Isso não é tarefa de uma pessoa e nem do professor regente e nem do mediador que talvez esteja ali, né, com aquela missão de dar conta daquele aluno com deficiência. Essa missão não é daquele mediador que muitas vezes nem tem nenhuma formação sobre aquilo, muitas vezes é um estudante, um estagiário, e mesmo que seja um especialista, que a gente esteja falando de possibilidades dentro do AEE, do atendimento educacional especializado, seja com bidocência, co-ensino, ensino colaborativo, sala de recursos multifuncionais, ninguém tem uma função única e absoluta para efetivar a inclusão. Essa é a tarefa de todas as pessoas envolvidas na escola, de fato. Com certeza, toda a comunidade escolar está envolvida na formação do aluno. Desde a merendeira que ensina o aluno que não pode furar fila, que ensina questões nutricionais, de educação no refeitório, até o agente educador que vai mediar os conflitos na hora do recreio. Por exemplo, eu tenho um agente educador na escola e está sempre jogando xadrez com algum aluno, entende? Tanto na hora do recreio quanto nos tempos vagos. Então, tudo isso faz parte da educação do aluno. Então, toda a comunidade escolar tem que estar voltada para o tema da inclusão. E a inclusão é para todos, do aluno com deficiência ao aluno sem deficiência, todos têm que estar incluídos. Quando eu digo a comunidade escolar, eu também trago a família nesse conceito. A família também é responsável pela formação do cidadão, pela inclusão do aluno.
Voltando àquela pergunta, né, que a suposta pergunta que a Michelle falou, o que você aprendeu na escola hoje? Será que se o aluno responder, eu aprendi que eu não posso furar fila, será que a família vai ficar satisfeita com o aprendizado do dia? Ou vai achar que é um aprendizado irrelevante, digamos assim? Eu acho que nós temos que parar de hierarquizar os conhecimentos. Eu acho que todo aprendizado é válido, sabe? Todo aprendizado é positivo. Desde esse aprendizado social, como eu falei, né, da questão de não furar fila, até o aprendizado de uma matéria como matemática, da educação física, de artes. A gente tem que parar de fragmentar e de hierarquizar os conhecimentos e dar a devida importância a tudo que acontece dentro da escola. Essa aprendizagem é multidimensional, né? Eu concordo plenamente. E parte da gente também não fazer, dentro disso que você está falando, Hugo, esses julgamentos, né? De família ausente. Há famílias que podem acompanhar e acompanham, há famílias que podem acompanhar e não acompanham a vida escolar dos filhos, há famílias que querem, mas não conseguem, porque precisam trabalhar para prover o sustento. Então, dentro disso que o Hugo está falando, é importante também que a escola se reveja, né? E sem esse julgamento, não só pela configuração familiar, que foi o que eu disse anteriormente, né? Independente da configuração familiar, com cachorro, com a avó, com 2 pais, com a mãe, é a família que ela tem, esse julgamento não ajuda, né? Esse preconceito não ajuda, como também nessa questão de acompanha, não acompanha, porque cada um sabe ali a dor e a delícia de ser alguém neste país tão desigual, né? Eu vou voltar para essa conversa, mas antes disso eu quero te perguntar, professor Jorge, o senhor está aí presente com a gente? Consegue me ouvir? Professor Jorge? Seja bem-vindo à nossa live. Seja bem-vindo à nossa live. Estou te ouvindo. Ótimo. Presidente do nosso Conselho Federal de Educação Física está presente conosco na discussão. E trazendo o nosso presidente, o presidente do Conselho Federal de Educação Física, eu gostaria de colocar uma pergunta. A gente já está discutindo sobre isso, eu vou colocar uma questão. A escola não pode ser indiferente à família e à vida desse aluno. Nós já falamos um pouco sobre isso. A Michelle já trouxe à tona a questão das configurações dessa família, que são diferentes. Eu ouvi. Os recursos que essa família tem acesso, porque é justamente isso. Às vezes uma família não pode estar presente justamente porque ela está indo trabalhar, não pode por diversos outros fatores que não possibilitam a chegada dessa família, seja quem for essa família no ambiente escolar. Gostaria que o senhor pontuasse conosco que a escola ela não pode ser indiferente à vida desse aluno, à família desse aluno, nesse processo de formação inclusiva? Ian, nem escola, nem a sociedade, nem você e nem eu. Primeiramente, cumprimentar vocês, que tá fantástica aqui a discussão, estou assistindo, só não quis botar a imagem aqui, que é para ficar só ouvindo tranquilamente. Agora, vocês falaram realmente as questões cruciais, ou seja, a família é responsável, a escola é responsável, a sociedade é responsável, a falta de política pública é o que acaba gerando uma série de questões. O Hugo foi pontual quando ele colocou a questão do transporte que eles conseguiram para uma pessoa lá, ou seja, fica muito claro que são as questões individuais, identificar o problema e buscar a solução. O que acontece, vocês pontuaram isso muito bem, é que muitas vezes o deficiente ou o excludente, eu estou botando como um todo, né, ele acaba ficando marginalizado, as pessoas arranjam culpados, me desculpa a expressão, culpabilização, não tem política pública, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, e o jovem, a criança, acabam ficando à margem. Quando tomam uma providência, como a que o Hugo apresentou aqui para nós, que disse, olha, está aqui o problema, vamos resolver, vamos buscar o transporte, está feito, você tem a iniciativa, que é exatamente aquilo que eu acredito que seja feito. Mesmo, nós estamos falando hoje numa situação de necessidade de inclusão no momento da pandemia. Quantas crianças hoje estão num problema de inclusão por não poderem estar acompanhando a escola que está dando aula online? Esse é outro problema, é outra situação. Como resolver? Teria que dar internet, teria que dar computador, teria que dar laptop, teria que dar celular. Então, essa questão da inclusão é um tema
fantástico, precisa realmente ser sempre muito abordado, ser sempre muito levantado, porque a maioria das pessoas não gosta de falar muito sobre ele. É um tema assim, meio assustador, né? Mas que precisa estar em evidência para que possam surgir experiências bem-sucedidas ou, principalmente, ações de pessoas como o Hugo e outros, com certeza, que buscaram soluções para que essas pessoas possam, de fato, estar na sociedade. A sociedade é uma só, mas é difícil entender isso. Parabéns, Igor. Parabéns, Ian. Foi muito bom. Obrigado pela oportunidade. Não, continua conosco. Vamos continuar aqui. Eu vou lançar uma outra questão aqui que eu acho super interessante. É que quando eu estava estudando na pós-graduação, eu achei incrível, pontuei uma coisa que a Michelle sempre falava para nós, assim. Ninguém é inclusivo o tempo todo. Nós estamos em processo de formação constante. Eu me lembro que na minha formação inicial, na graduação, eu fiz parte de um processo lá de mediação, entre aspas, que deveria ser, e que eu achava, enquanto professor em formação, que as crianças a pessoa, a criança, o adolescente, o jovem com deficiência estar presente nas turmas regulares, eu achava sacrificante para essas crianças. Porque aquilo, o olhar que eu tinha sobre aquilo é que aquelas crianças foram jogadas lá naquele ambiente e abandonadas ao relento. Só que hoje, com uma visão, com um olhar, com mais conhecimento, eu entendo, e é essa questão que eu vou colocar aqui para nós discutirmos, é que estar presente neste ambiente, essas crianças, a criança com deficiência, a pessoa com deficiência, estar presente neste ambiente dito regular, antigamente, porque nós tiramos a criança com deficiência de ambientes que eram feitos só para elas estarem e trouxemos ela para um ambiente aonde todas as pessoas devem estar, que é na escola dita regular. Isso possibilitou a discussão da inclusão no ambiente escolar e no ambiente educacional em geral. No ambiente educacional em geral. E uma coisa que me marcou muito foi quando a Michelle disse assim: é isso que possibilita que as pessoas discutam políticas públicas inclusivas. Se essa criança nunca estiver se a criança que é cadeirante nunca estiver numa escola que não tem a rampa, nunca vão construir uma rampa para ela lá. Primeiro, as pessoas precisam ver que é necessário ter uma rampa. Se colocarem essa criança numa escola onde não tem um banheiro adequado, nunca vão construir. Se a gente esperar primeiro que construa um banheiro, que construa a rampa, que construa um local acessível, a gente nunca vai ter. Então, primeiro a gente coloca as pessoas lá para que essas demandas sejam vistas, analisadas, percebidas, entendidas e trazidas. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, que foi que deu certo lá na pós, né? Começando a falar um pouquinho sobre isso, cara, você tocou num ponto muito interessante, né? Eu acho que isso é perfeito, é isso. Isso inicia a discussão, isso inicia as conversas sobre o assunto, né? Eu acho que a Michelle, no início da live, tocou num ponto interessante, que todos os que estão dentro da escola precisam de formação e informação sobre o assunto. Porque, às vezes, a gente age de uma maneira excludente, às vezes pode não ter maldade, é simplesmente pela falta de informação e pela falta de formação, entende? Então, a formação tem que ser constante. Falando dos professores, falando de agente educador, falando de todos presentes na escola. Dentro da escola precisa ter esse espaço de formação. Esse ano, minha escola virou turno único. E isso acabou facilitando um pouco esse espaço de formação. Porque a escola de turno único possibilita 1 hora do dia em que todos os funcionários, professores, ficam na escola sem os alunos, entende? Então, nós da equipe gestora aproveitamos esse espaço para fazer isso, tanto reuniões para formação e capacitação, quanto para reuniões de questões gerais da escola, como um projeto, uso de verba, enfim. Então, a gente acaba usando esse espaço para isso, facilitou muito a nossa vida nessa questão. Então, temas como inclusão, hoje são mais fáceis de ser trabalhados dentro da nossa escola devido a esse espaço de tempo, em que todos se encontram juntos ali. Eu acho que todos têm que ter essa visão, sabe? De formar a sua equipe. Porque a gente sai da faculdade, primeiro a gente é desempregado, né? Depois a gente arruma um emprego e se sente despreparado. Aí tu vai aprendendo na prática, sabe? Tu vai galgando, subindo na profissão,
e você está sempre se sentindo em evolução e despreparado, sabe? Eu, ano passado, assumi a função de coordenador pedagógico e esse ano diretor adjunto. Para ambos os casos, eu não tive um curso de formação, digamos assim. Eu recebi o convite, tive medo, né? Eu acho que tudo na nossa vida que a gente decide fazer, a gente tem medo. Antes da live eu estava com medo, claro, é normal, né? Com essa ansiedade. Tive o medo, mas eu pensei, não, eu vou buscar formação, capacitação, acredito que eu vou ser capaz. Errei muitas coisas, óbvio, mas eu acho que, agora falando de políticas públicas, eu acho que o poder público tem que estar mais voltado para essa questão de formação do seu professor, do seu funcionário, sabe? Eu acho que os professores precisam de formação, os agentes educadores, secretário escolar, a equipe gestora precisa de formação. Eu fiquei meio ano, né, no cargo e só agora que surgiram cursos de gestão para eu fazer de forma online. E assim, está sendo muito válido, está sendo muito bom. E eu fico pensando, pô, por que não me deram esse curso como pré-requisito para assumir a função? Sabe? Tem o convite e obrigatoriamente eu tenho que fazer esse curso, porque esse curso só surgiu enquanto eu já estava exercendo. Eu acho que facilitaria muitas coisas no meu trabalho, ajudaria muito, me prepararia muito mais. Eu acho que, pensando em políticas públicas, a formação dos profissionais de educação tem que ser priorizadas pelo poder público. Próximo aí, a entrar na discussão. Veja, o que o Hugo colocou está bem posto, mas o que a gente tem que conversar mesmo é a questão desse reconhecimento, né? E nós estamos falando numa questão que não é muito antiga, não, a questão é recente. A questão de colocar pessoas deficientes, pessoas excluídas dentro das escolas, vamos ditas assim, normais, não é coisa nova, não é coisa muito recente, não. Eu ainda, quando era professor na escola pública, tinha uma escola específica para esses deficientes. Ou seja, era uma escola para os deficientes, uma escola para os não deficientes. Consequentemente, nós que, vamos dizer assim, não somos hoje deficientes nessas circunstâncias que nós estamos falando, víamos assim meio com indiferença, com uma certa exclusão dos caras. Não, eles estão lá, nós estamos aqui, eles são diferentes, tem que ser diferente, coitados e tal, mas era diferente. Eu acredito, sim, que no momento em que a sociedade percebeu, o processo educacional evoluiu, a ciência trouxe essa questão de que precisa colocar a criança deficiente, excludente, excluída junto a toda a sociedade, não é só para a criança excludente, está excluída, poder participar. É para que essas outras crianças que não são, comecem a perceber e a entender aquela criança que está ali, aquele excluído que está ali, e ter uma interação, mesmo que no início dê alguns choques, mesmo que no início crie alguns problemas, e vão criar, claro, você cria uma coisa nova, dá um choque, dá aquele susto, né? Como disse o Hugo, às vezes a gente tem que levar um susto, ser convidado para a live, ser convidado para uma função pública, você se assusta, mas vai lá e faz. Nós estamos nesse mesmo processo, né? Eu era excluído, eu comento sempre aqui nas lives, eu era excluído digital. Para mim era um negócio, telefone é telefone, mais nada. Hoje eu fui obrigado a me incluir por circunstâncias nessas questões todas que nós estamos adotando aqui. Mas o que fica realmente é isso, a necessidade de trazer, de colocar toda a sociedade, todas as questões, seja de gênero, seja de cor, seja de deficiência, seja lá do que for, junto para que deste processo comece a evoluir e a efervescer as soluções. A questão da política pública, não tenha dúvida nenhuma, só que ela é mais difícil, porque ela acaba sendo ou é escrita e depois não é aplicada, ou é muito falada e não é executada. Então, é óbvio que nós vamos sempre defender aqui que tem que ter política pública, tem que botar na lei, tem que fazer aquilo, mas o mais importante é nós profissionais da educação física, entendemos essa questão e colaborarmos com isso, com esse tipo de iniciativa que, volto a repetir, que o Hugo falou, é identificar e buscar uma solução simples. Como ele disse, não adianta querer construir escola. Enquanto a escola não for construída, vamos nos adaptando da melhor forma possível. De repente, as pessoas
levantam, acordam e as soluções surgem. Acho que é muito por aí. Michele? Nossa, eu pensei tanta coisa, não vai dar para falar tudo que eu pensei, mas vamos lá. Vou tentar me ater ao que o Ian comentou, que tem relação com esse conceito dialético, inclusão e exclusão, que a gente se apoia, que foi o que foi parte da formação do Hugo e do Ian na pós-graduação gratuita lá na universidade pública. Eu acho que é importante dizer isso, porque quando o Ian fala que ninguém é inclusivo o tempo todo, num olhar mais desatento, parece que cabe tudo, que é um oba-oba, que se eu não fizer a minha parte, né, ok, e a professora lá na live falou que ninguém é inclusivo o tempo inteiro, o Ian também falou. Mas existe um referencial teórico grande que a gente tenta operacionalizar na prática, que é a praxis, que reconhece as complexidades sociais que a gente está imerso. Então, é nesse sentido que a gente diz que a gente não é inclusivo o tempo inteiro, porque a natureza das relações que a gente está imerso nos fazem não ser inclusivo o tempo inteiro, porque a inclusão e a exclusão, nesse movimento dialético, a gente só fala de inclusão porque a gente tem exclusões de toda a ordem. Então, é um movimento dialético, né? Isso não significa que um professor está autorizado a deliberadamente ser excludente com seu aluno, né? Ou não fornecer a ele as possibilidades pedagógicas inclusivas que farão com que ele participe ativamente. Isso não é disso que se trata. O que se trata é a gente reconhecer que a gente está imerso em tantas complexidades que, às vezes, a gente pensa uma atividade que, na nossa cabeça, é super lúdica, super criativa, super bacana, super inclusiva, mas que, efetivamente, quando a gente aplica, por alguma questão complexa que acontece ali, não dá certo como a gente imaginou. Às vezes dá certo como a gente não imaginou. Né? Então, o que eu quero dizer com relação a essa materialização do conceito dialético inclusão-exclusão é isso, não é para a gente se desresponsabilizar, é para a gente reconhecer e não se frustrar com determinados problemas que acontecem ali na prática. E aí, uma coisa que é importante é a gente reconhecer essa dialética, mas ter esse vetor inclusivo, né, esse vetor interno para a inclusão. Então, mesmo que você pense uma atividade bacana, ela não funcionou, você tem esse vetor interno para dizer, vou mexer aqui, vou mexer ali, vamos ver se vai dar certo, junto com aquelas pessoas, e não só para aquelas pessoas. Né? A gente precisa também repensar uma escola que precisa ser horizontal, que precisa ouvir aquelas pessoas, e que isso tem relação com o que vocês falaram também sobre a formação, né? Que é um tema muito caro para mim. Nenhuma formação dá conta de tudo. Nenhuma. Então, isso é um pressuposto muito importante para qualquer pessoa, não só no campo da educação física, não só no campo da inclusão. Você pode fazer 300 pós-graduações, você pode ser PhD em Harvard, mas sempre vai aparecer ali alguma questão que você precisa ali resolver, que a sua formação não te deu essa receita de bolo, porque isso não existe. Então, a formação docente, ela se faz também no campo, ela se faz na formação formal, mas ela se faz no campo da experiência também, dos saberes, da experiência. Tardif já falava muito isso. E uma outra última coisa que eu queria falar é sobre essa escola comum, né? Eu gosto mais de falar escola comum do que escola regular, que não é uma escola comum a todos, né? De fato, eu falei isso no início, a gente já paradigmas majoritários, né, já pairaram por aqui. Hoje a gente fala mais de inclusão. E é importante a gente entender que essa escola comum, ela recebe todas as pessoas. Eu não sei se vai dar tempo de falar sobre laudo, mas eu queria falar sobre isso também. Mas essa escola comum recebe todas as pessoas considerando as suas diferenças. Esses marcadores sociais, eles precisam estar presentes na escola para a gente aprender com essa diferença, como Emília Ferreiro diz para a gente, como uma vantagem pedagógica e não como um problema.
né? Em geral, a gente ouve as pessoas falando: a gente tem que combater as diferenças. A gente não tem que combater diferença. Diferença não é sinônimo de inferioridade, nem de desigualdade. A gente precisa olhar a diferença como uma potência humana. Se todo mundo for igual, a gente é robô. E aí o professor precisa se repensar para, né, que aula que eu vou dar para aquelas pessoas que não são iguais e têm o direito de não serem iguais, porque a gente precisa reconhecer essas diferenças. Então, é muita complexidade assim, envolvida. Ser professor é uma tarefa muito complexa, muito bonita, e que não é o salvador da pátria, mas bastante impacto gera na vida das pessoas, com certeza, né? Tinha mais coisas para falar, mas senão vou ficar monopolizando aqui. Não, olha, nós estamos quase chegando no finalzinho, mas eu quero falar uma coisa aqui que eu acho super interessante e relevante, já que a gente está falando desse processo de inclusão. Se vocês que estão nos ouvindo podem perceber isso aqui, fica muito claro. A Michele e o professor Jorge já estiveram na educação básica. Eu e o Hugo estamos na educação básica. Eu apenas enquanto professor. O Hugo está enquanto diretor adjunto. O professor Jorge hoje é presidente do Conselho Federal de Educação Física. A Michele está trabalhando com a formação de professores de educação física. É proposital essa conversa com essas 4 pessoas assumindo cargos diferentes dentro da educação física. Porque eu queria trazer o olhar do professor de educação física justamente para isso. Como é que o professor de educação física que está gerindo essa escola está vendo essa inclusão? Como é que a professora que está na formação de professores está vendo esse processo de inclusão? E como é que esse professor que está ali gerindo profissionais de educação física a nível federal está vendo isso? E como eu, enquanto professor de educação básica, estou lidando com esse processo de formação inclusiva? Antigamente, falar de educação de forma geral era o papel do pedagogo apenas. Mas nós estamos aqui, enquanto profissionais, professores de educação física, discutindo a formação na escola, e não apenas no âmbito da educação física. Nós estamos falando de uma formação integral que vai para além da nossa disciplina e perpassa todos os ambientes educacionais, seja o pátio, seja o portão, seja a sala de aula, a coordenação, a secretaria, porque eu acho importante a gente falar disso. E para as pessoas que estão em processo de formação acadêmica ainda, nos ouvindo aqui falar, e falar que essa discussão também é nossa, enquanto professores de educação física. Essa discussão é nossa porque a educação física, por muito tempo, foi vista como um espaço de exclusão, onde apenas os mais hábeis, os mais habilidosos, as pessoas que tinham, como a Michele falou, que atendiam aquilo que a escola entendia como capacidade, tinham espaço. Mas nós estamos aqui falando de uma formação onde esse corpo é visto como um todo, uma formação integral, uma formação total, que olha esse aluno e as suas diferenças como um espaço de trazer a riqueza para o ambiente de formação, essa formação que não é apenas acadêmica. Quando a gente fala em educação, a gente não está falando só do aluno que está aprendendo a ler, do aluno que está aprendendo a fazer cálculos matemáticos, que está aprendendo ciência, mas a gente está falando de um aluno que lida com essa sociedade a todo momento. E que tipo de aluno é esse que nós estamos formando e colocamos nessa sociedade? É um aluno que tem esse olhar, nessa perspectiva inclusiva, que sabe lidar com as diferenças, ou é um aluno apenas que sabe ler, fazer cálculos, saber experiências científicas, mas ainda não soube lidar com as diferenças no seu dia a dia? E para encerrar, eu vou dar um espaço para vocês falarem, eu vou lançar aqui. Quando a gente fala de inclusão, Michele, Hugo, professor Jorge, a gente tende a ver as pessoas olhando para a gente como pessoas caridosas, né? Como se pessoa inclusiva é uma pessoa caridosa, uma pessoa mais elevada, altruísta, e não vê com esse olhar assim, profissional. O professor é um profissional de educação que está lidando com pessoas. E nessa perspectiva, eu queria que vocês falassem, dessem as considerações de vocês. No final eu vou falar, antes da gente encerrar. Mas que vocês falassem também sobre o processo de aprendizagem, inclusão, afeto e empatia. Fiquem à vontade, o desafio está lançado. Eu vou falar antes, porque eu vou deixar a Michele ter o maior tempo e espaço para ela aprofundar, porque, na verdade, ela tem não só essa expertise, mas ela está dentro da área de formação, então ela tem esse pessoal, e o estudo dela é muito mais evoluído nisso, então, com certeza, ela vai aprofundar mais essa questão que você está levantando. Da nossa parte, eu quero concordar para dizer o seguinte: o profissional de educação física, o professor de educação física na escola, tem que entender que ele está ali para formar campeão para a vida.
É o discurso que eu faço sempre. E se não for desta forma, ele está trabalhando de forma excluindo pessoas. Ele tem que entender que ele está dentro desse processo que você colocou. Ele está dentro da escola. Não, ainda digo mais, ainda até hoje, nós vamos encontrar escolas, instituições de ensino, onde o professor de educação física não participa das reuniões dos professores, não se integra com as outras disciplinas, não participa do processo das discussões com os pais de alunos, e já começa aí uma situação diferenciada, que ele acaba não estando dentro do processo pedagógico da escola, não contribuindo de forma integral para a formação de todos os alunos. Então, sim, é uma responsabilidade nossa, é uma chamada de atenção para nós, e não estou aqui culpabilizando os profissionais, os professores, não, é todo um processo no qual nós temos que incorporar essa questão de que na escola nós somos educadores e nós temos responsabilidade para com esse aluno, para que nós possamos construir uma sociedade melhor. Michele, obrigado. Então, seguindo o professor Jorge, deixando a Michele com maior tempo para o final, né? Concordo com essa fala dele. O Ian falou a frase de a escola é o local em que o aluno está em formação, mas concordo, mas eu acrescentaria, todos ali estão em formação. Professor, funcionários, direção, todos ali estão em formação. Todos ali estão aprendendo, todos ali estão mudando a cada dia. Então, questões como a inclusão são um aprendizado nosso diário, nosso que eu digo, todos ali da comunidade escolar, deve ser um aprendizado diário, questões de relacionamento, empatia, tudo é um aprendizado diário dentro da escola, sempre em prol maior do objetivo de formar o nosso aluno integralmente. Esse tem que ser o nosso objetivo maior, sabe? Se preocupar com o aluno em todas as esferas desse ser. Temos que ter essa preocupação, temos que nos capacitar para conseguir esse objetivo. Como o professor falou, o professor Jorge, campeões da vida, né? É isso, formar a pessoa para a vida. Então, mais uma vez agradeço pelo convite, espero de alguma forma ter contribuído com essa discussão. E agora a nossa grande especialista, a nossa doutora Michele, vai falar mais profundamente sobre o assunto. Estamos aqui num bate-papo tão bacana. Tantas coisas, né? Eu trabalho com essa área realmente há tanto tempo, e aí falar sobre isso sempre para mim é um grande prazer, né? Assim, eu espero mesmo que essa conversa seja bem refletida por todo mundo que está ouvindo, participando, porque realmente é um assunto da ordem do dia. A gente não pode deixar de falar sobre um direito humano, um bem social, que é a participação ativa na sociedade, e na escola esse direito se materializa nesse processo de inclusão, né? A gente está hoje falando de pessoa com deficiência especificamente, mas todo mundo já entendeu que, de fato, a gente está falando de todo mundo mesmo, né? Que é nessa relação que a gente se constitui. O Ian falou sobre empatia, eu acho que é importante, porque muitas pessoas assim, pensam no senso comum, que a empatia é se colocar no lugar do outro, né? Essa é uma visão que a gente precisa repensar. A gente que não tem deficiência, a gente nunca vai estar no lugar daquela pessoa que tem deficiência. E isso não no sentido superior ou inferior, é porque são peculiaridades diferentes, são singularidades diferentes. A empatia nesse sentido da gente se aproximar e reconhecer as singularidades e compartilhar isso, né? Acho que é muito importante que a gente entenda que a empatia é nesse sentido do compartilhamento, né? Não é se colocar no lugar. A gente até faz, às vezes, experiências, né, de anda vendado, né, ou faz alguma atividade na cadeira de rodas. Isso eu acho que é um ponto importante da formação, porque, de alguma forma, você se aproxima do que é aquela experiência para aquela pessoa com deficiência. Mas, em nenhum momento, você vai saber o que é ser um cego no Rio de Janeiro, andando nas ruas que não tem acessibilidade, no transporte público não é acessível.
enfim, você não vai saber exatamente o que é aquilo, mas é um movimento importante e ser empático é ser inclusivo. Eu acho que isso é um movimento importante. Sobre a não caridade, assim, de fato, ser inclusivo não é ser caridoso, não é ser legal, não é ser bonzinho. Não é ser legal, definitivamente. Porque é um direito. Então, você não está sendo bonzinho para a pessoa exercer o seu direito. É direito daquela pessoa com deficiência estar na escola, é direito dela ter uma educação de qualidade, e é dever seu, como professor, junto com esse corpo, né, todo que a gente está falando aqui o tempo inteiro, né, com esse corpo social todo, essa comunidade escolar, fazer com que isso de fato seja efetivo, né, considerando esse processo que às vezes não é tão inclusivo assim, mas é tarefa nossa, mas é uma questão de direito. E, assim, acho que é importante a gente enfatizar sempre as diferenças, não como obstáculos, mas sim como desafios que a gente deve aprender e crescer junto com isso. A presença dessas pessoas com deficiência como um direito, acho que isso também precisa ficar marcado, mas essa é uma luta que a gente deve ter somado às outras lutas em prol da educação, em prol contra o racismo, contra todas as formas de opressão. Eu acho que isso faz parte de uma luta e que ela também é potente junto com outras lutas. E, por fim, assim, pensar muito no que eu gosto de dizer sobre formação humana. Não adianta você se formar professor sem essa formação humana, no sentido não genérico, mas de humanização mesmo, né? Então, a gente precisa mudar práticas que são excludentes historicamente. Não, se a gente não muda o modo de falar, a gente falou hoje sobre capacitismo, o modo de agir, a gente falou hoje sobre diversos exemplos, se a gente não repensa coisas que são muito enraizadas na nossa sociedade, a gente continua ainda, hoje, em 2020, como se a gente não passasse por nenhuma transformação social. Se não fosse assim, pela reflexão, a gente até hoje estava arremessando criança com deficiência lá pelo abismo, lá na Grécia Antiga, matando judeu na câmara de gás e açoitando negro na senzala. Então, isso significa que a gente precisa continuar repensando essas práticas que são opressoras, que são excludentes e que a gente rume a uma sociedade mais igualitária e mais inclusiva. Agradeço muito o convite e estamos à disposição sempre. Muito obrigada. Gostaria de agradecer ao professor Jorge. Professor Jorge, um dia eu ainda aprendo a pronunciar o sobrenome do senhor. Professor Jorge, obrigado. Agradeço ao Hugo pela presença, agradeço a Michele, todos foram super educados, felizes no aceite do convite. Muito obrigado por essa discussão. Gostaria, antes de encerrar, agradecer a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro, o DNA Educação Física, a Unisaúde, por estar proporcionando esse nosso diálogo aqui. E gostaria, antes de encerrar, dizer uma coisa de toda a nossa conversa aqui. A inclusão, e isso estava na última fala da Michele, não é um favor, a inclusão é um direito. E nós estamos aqui para discutir a garantia desse direito. Obrigado a todos. Eu espero que essa discussão tenha servido não para nos dar soluções, mas para gerar em nós mais reflexões. Amanhã nós estaremos aqui em mais uma live com a professora Kelly Alvin, falando sobre transtornos e espectros na educação física escolar. Aguardo vocês, estaremos juntos. E a Michele vai voltar com a gente no meio do mês para um fórum de discussão sobre conteúdo, diversificação do conteúdo da educação física escolar, para que a gente possa continuar juntos nessa luta. Obrigado aos três e tenham uma boa noite a todos. Beijos. Boa noite. Parabéns. Boa noite.